Pessoal, um outro conceito muito importante dentro da estatística é a moda e a mediana. A moda, dentro de um conjunto de valores numéricos, é o valor que apresenta com maior frequência. E a mediana, dentro desse conjunto numérico, é o nosso valor central. Então vejamos o exemplo desse gráfico em tela, em que temos um gráfico em formato de barras, em que apresenta vai do número 1 até o número 15. Então, pessoal, observem o gráfico. Temos aqui um gráfico de barras, certo? Em que temos o número variando de 1 a 15. Né? Para obter a média, o que nós vamos fazer? Como nós vamos analisar esse gráfico? Nós vamos pegar a quantidade de números das variáveis, somá-las. Vamos somar ali 1, 2, 3, 4, 6, 12 e 15 e dividir pela sua quantidade. E a moda? O que é a moda, professor? A moda é o valor que se apresenta com maior frequência. Então, analisando o gráfico, o valor que está com maior frequência é o número 1. Por quê? Porque ele se repete 3 vezes no meu gráfico. Já a mediana é o valor central desse conjunto numérico. Aonde é o valor central? É o valor do meio, pessoal. Então, observem o gráfico, qual é o valor que está no centro desses números? É o número 3. Concorda comigo? Pessoal, para ficar mais claro os conceitos que foram apresentados até agora, vamos analisar e resolver juntos esse exercício. Sabe-se que a tabela a seguir fornece o número de bloqueios convertidos em pontos realizados pelos times de ligas de vôleibol feminino durante a temporada de 2014. Aí eu pergunto para vocês, qual é a média aritmética, a mediana e a moda do número de bloqueios convertidos em pontos apresentado pelos times? Pessoal, então a primeira coisa a ser feita no exercício como esse é analisar a tabela. Então, na primeira coluna, nós temos ali as ordens dos times. Observe que nós temos 15 times participantes. Na segunda coluna, nós temos a quantidade de bloqueios realizado por esses times de vôleibol. Então eu pergunto para vocês, qual é a média? Então, para saber a média, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que somar a quantidade de bloqueios, não é? E dividir pela quantidade de times. Não é esse o conceito de média aritmética? É a quantidade que eu tenho de um conjunto dividido pela quantidade de variáveis. Então, eu vou somá-las, as quantidades. Observem, vamos lá, somando uma a uma. Então, eu tenho ali 103, 168, 214, 193, 188, até descer a 92, certo? E qual é a quantidade de times que eu tenho? Eu tenho 15 times. Então eu vou somar essa quantidade, em que eu vou chegar ao valor de 2.517 bloqueios, dividido pela quantidade de times, que são 15. Então qual vai ser a minha média de bloqueio por jogo? A minha média é de 167 bloqueios por jogo. Certo? Por quê? Eu dividi 2.517, que é o bloqueio, pela quantidade de times, que é 15. Agora eu pergunto para vocês, qual que é a minha moda? Então, como nós falamos anteriormente, o conceito de moda é o valor que se repete com mais frequência no meu conjunto numérico. Então, analisando a segunda coluna, a moda é 180, concordam comigo? Por quê? Porque ela se repete quantas vezes? 2 vezes. Ao contrário das outras variáveis que se apresentam apenas uma única vez. Pessoal, para calcularmos a mediana, nós vamos ter que achar o valor central presente na tabela. Então, como nós temos uma quantidade ímpar de valores, nós vamos ter que somar mais um, tá? Isso é uma regra. Nós vamos ter que somar mais um e dividir por 2 para encontrar essa mediana para dar um valor par. Certo? Então, 15 mais 1, 16. Dividido por 2, 8. Nós vamos na tabela
né, analisar aonde está o time 8, certo? Então, a nossa mediana é 161.